Lula pode ter acabado de nos dar um gigantesco presente. Na sua ânsia de fortalecer a sua quadrilha que ele formou dentro da nossa Suprema Corte, nessa indicação do Bessias, conhecido por todos em Brasília como office boy do PT, Lula pode ter comprado uma briga não só com o Senado, mas também com a imprensa. Bom, começou um pouco antes disso. Quando Lula fez esse estardalhaço por conta do PL antifacção, se posicionando a favor das facções criminosas e tentando envergonhar o Congresso, já abre aí uma crise com a Câmara e Senado. Então nós já temos aí o Alcolumbre e o Mota muito descontentes com a forma que o Lula vem tratando, né? Vem expondo publicamente ou tentando ridicularizar publicamente o Congresso numa das votações mais importantes contra o crime organizado. Logo depois, todo mundo viu que Lula, sem conversar com o Alcolumbre, vai lá e decide que vai indicar o Bessias, ou Jorge Messias, que agora é o advogado-geral da União, responsável por censurar milhares de pessoas na internet, por ajudar a projetar os projetos, né, elaborar os projetos para censurar a internet, e por ter ignorado completamente o INSS, mesmo com denúncias envolvendo o nome do irmão do Lula. Bom, aí vai. Lula avisou que não se curvaria ao Senado em escolha para o STF. Por quê? O Alcolumbre insistiu e pediu para que fosse o Pacheco. Afinal de contas, o Pacheco foi capacho do Lula durante muitos anos, justamente pensando nesta posição. Lula tentou ligar para o Alcolumbre, ligações recusadas e clima de ruptura. Atenção entre Alcolumbre e governo. Indicação de ministro do STF abala a relação entre Palácio do Planalto e presidente do Senado. Tudo que a gente precisa, tudo que o Brasil precisa é uma ruptura entre Alcolumbre e Lula. Quem segura Alexandre de Moraes e quem segura o governo hoje é o Alcolumbre, gente. Então, continuando na próxima matéria, após indicação ao STF, Alcolumbre anuncia a votação com o pacto bilionário. O Alcolumbre agora quer votar o projeto com regras diferenciadas de contratação e aposentadoria, que pode aumentar o gasto, gente, em 21 bilhões. Bilhões. Assim, é uma bomba para esse governo. Agora, vamos para outra parte. Por que está todo mundo rejeitando o Messias? Por que até mesmo a imprensa que passa pano para a Globo está rejeitando o Messias? Você se lembra do office boy, né, desse caso? Falar uma coisa? Seguinte, eu estou mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Isso aí é uma interceptação telefônica onde a Dilma fala que ela ia usar o office boy dela, o Messias, para enviar um papel para o Lula. Que papel é esse? É o termo de posse para que o Lula fosse nomeado ministro da Casa Civil, naquela época que ele estava quase a ser preso, para que ele não fosse ser preso, ele tivesse foro privilegiado. A ideia é dar foro para o Lula não ser preso. E eles tentaram, só que o STF impediu, porque realmente foi escancarado. Fala, meu irmão. Aí agora vamos lá. A situação é tão absurda que até mesmo jornalistas que amam e passam pano pro Lula estão falando que não tem a menor possibilidade o cara querer indicar o office boy dele pro STF. Desculpe. Imagina. Você partir do princípio de que o presidente tem que colocar pessoas da sua confiança pessoal no Supremo, é partir do princípio de que você quer neutralizar o Supremo. Exatamente. Você quer... Peraí, o Supremo já está neutralizado. O Lula só quer fortalecer a quadrilha dele, né? Que seja uma extensão sua. Uhum. Exatamente. E aí... Por que vocês não falaram isso quando o Lula indicou o Zanin e quando o Lula indicou o Flávio Dino? Não, sério. Por que no Flávio Dino e no Zanin era diferente? Perde o sentido, completamente. É assim que os governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários. Lula já indicou 11 ministros para o Supremo. 11. Porque só tem gente do governo no Supremo e quando não tem, eles anulam. Na ditadura foi feito assim. Anulam caçando, eventualmente. Caçam e nomeiam outros. Outros, E aí o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, mas a todos os efeitos, o instrumento está ali. Só para reforçar isso que o Merval está dizendo, é assim que aconteceu na Turquia, do Erdogan, é assim... Peraí, a Globo está começando a entender que a gente vive uma ditadura do judiciário porque o Lula está indicando os amigos dele para o STF agora. Agora vocês estão percebendo isso? Exclusivo. Mas o mais absurdo e o mais grave
é que Lula está tentando indicar para o STF um cara que neste momento está envolvido como um protetor dos corruptos dos velhinhos. Documentos inéditos revelam que a Advocacia Geral da União, Jorge Messias, soube das fraudes contra aposentados do INSS, mas demorou 1 ano para agir. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Em julho de 2024, as unidades sugeriram suspender os convênios de entidades junto ao INSS. Em outubro, o relatório é aprovado. Mas tudo continuou como estava. Por quê? Porque o irmão do Lula estava envolvido em dessas entidades e o Jorge Messias, o office boy do Lula, o protegeu. Lula está presenteando, retribuindo, na verdade, todas as vezes em que o Messias defendeu o Lula, defendeu a família, defendeu os crimes do PT. E como prêmio, por ser o defensor número 1 da corrupção do PT e do Lula, Lula o presenteia com uma vaga, uma cadeira na nossa Suprema Corte. Uma cadeira que acabou de ficar aberta depois que o Barroso arregou e saiu correndo com medo de levar Magnitsky. Se o Senado aprovar o Jorge Messias, o Senado acabou. É o fim, é a maior vergonha do nosso país. Alcolumbre, Pacheco foi capacho do Lula durante anos na esperança de que fosse receber uma cadeira do STF e como que o Lula retribuiu um pé na bunda, Pacheco vai sair da vida pública. Não tem por que achar ruim isso daí, né? Mas aí ele vai e coloca o office boy dele, o cara que está trabalhando para censurar a internet, o cara que está trabalhando, que está usando dinheiro do nosso país para tentar manter presa a Carla Zambelli lá nos Estados Unidos, lá na Itália, o cara que ficou sabendo do roubo do INSS e não fez nada. Este é o cidadão que vai ser premiado com uma cadeira no STF. Só que para ele chegar lá, ele tem que passar por uma coisa que se chama sabatina, onde os senadores vão votar. Recentemente, a gente viu o caso do Paulo Gonet. Se os senadores aprovam, sinceramente, se eles aprovam o Messias para o STF, não tem vergonha maior que isso. É a mesma coisa de colocar o Zé Dirceu ali dentro. É a mesma coisa que o Zé Genuíno, ou Gleisi Hoffmann. É o absurdo dos absurdos. O Senado já nos envergonhou quando eles aprovaram o Flávio Dino. Flávio Dino, que estava respondendo uma investigação pelo consórcio do Nordeste com aquele roubo milionário, onde respiradores nunca foram entregues, eles aprovaram esse cara para o Senado. Este cara hoje julga o processo que ele era investigado de corrupção. Olha a loucura que o Brasil virou. E falar disso publicamente ou nas redes sociais se tornou crime e você pode ser uma das pessoas investigadas e até mesmo presas. Flávio Dino, que o Senado aprovou, travou as emendas e deu a maior confusão. Olha só, eles deram corda que agora está sendo usado para enforcá-los. O Messias vai fazer o Alexandre de Moraes parecer um coroinha de igreja. O cara é um office boy, capacho, pau-mandado do Lula. Isso não se pode ser falado do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem sua própria cabeça, pensa por conta própria. Agora o Messias, gente, ele é uma marionete completa do Lula. E esse é o cara que o Lula quer escolher para colocar na Suprema Corte Brasileira, que já é uma ditadura do judiciário. Lula tinha só uma chance, gente. Uma chance de resgatar um pouquinho de credibilidade depois dessas sequências de vergonhas, de vexames, de tragédias, que foi a Flop 30, que seria o documento final. Só para você entender, todas as vezes que acontece uma COP, os países se reúnem para fazer uma espécie de um documento de promessas, de compromisso, daquilo que eles vão fazer para diminuir a emissão de gases poluentes, diminuir o uso de combustíveis fósseis, de preservar o meio ambiente. E aí cada um volta para sua casa com a intenção, através de um documento, de seguir aqueles novos parâmetros. Hoje foi apresentado o documento da COP30, ou melhor, da Flop 30. Essa era a chance do Lula falar, olha pessoal, tá vendo toda essa merda que aconteceu? Toda essa vergonha? Valeu a pena, porque o objetivo foi alcançado. O documento veio vazio praticamente. Os países não querem se comprometer à principal proposta, que é a diminuição do consumo, do uso de combustíveis fósseis, que é, de acordo com as teorias da mudança climática e do aquecimento global, desse pessoal aí, né? Como é que fala? Os ditadores climáticos,
é a teoria de que o que causa o aquecimento global é justamente a emissão de gases através da combustão de combustíveis fósseis. O resultado foi terrível. Frustrados em relação a esse texto do pacote multirão, que a gente vem falando aqui há vários dias. Havia uma expectativa muito grande que houvesse uma menção direta ao fim gradual do uso de combustíveis fósseis, né, o chamado mapa do caminho para essa eliminação gradual, e também ao fim do desmatamento. E o texto, ele é muito leve, né, tem uma menção muito amena a esse respeito, a respeito da emissão de gases de efeito estufa. Então já tem uma carta de mais de 20 países que dizem que isso não é suficiente. E muitos cientistas, climatologistas, também reagindo negativamente a esse texto. A gente sempre explica que esse texto vai ser submetido ao consenso de todas as delegações, de todos os países, e pode ser que volte, né, para ser reescrito e aí retorne à votação novamente. É um processo comum às conferências do clima, às COPs, porque realmente cada parágrafo, cada linha é negociada ao extremo. Mas nesse momento, com o texto que foi divulgado na madrugada, depois da interrupção de 6 horas em função, né, do incêndio que atingiu aqui a área de pavilhões da Zona Azul. Só um detalhe. Ficou 6 horas parada a COP30 ontem porque pegou fogo como nunca aconteceu antes em nenhum evento internacional dessa magnitude. E logo depois eles tentaram assinar um documento para diminuir o uso de combustíveis fósseis. Num evento que funcionou com 160 geradores movidos a diesel, transatlânticos gastando milhares de litros de diesel por dia, e o iate do Lula também movido a diesel. Cara, não tem cabimento. Nesse momento, há uma frustração muito grande, porque houve uma pressão por parte dos países que são mais dependentes de combustíveis fósseis em relação a não colocar com uma menção explícita a questão do mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis. Eu quero destacar um trecho, antes da gente seguir na nossa conversa aqui no Conexão, desse documento que vai ser submetido ao consenso ou não dos países. Diz o seguinte: reconhece que a transição global rumo a baixas emissões de gases de efeito estufa e ao modelo de desenvolvimento favorável ao clima é irreversível e representa a tendência do futuro. Então essa é a menção que muitos consideram fraca. É só isso, a menção do texto, olha, vai acontecer, é uma tendência, é irreversível, mas nós não nos comprometemos a fazer nada. Viemos aqui, quase fomos assados vivos, tudo foi caro demais, passamos um calor dos infernos, fomos assaltados pelo Comando Vermelho, nossas acomodações foram precárias. Cara, o chanceler da Alemanha, ele foi muito educado. E olha, sinceramente, o Lula, ao invés de tentar fazer com que ele peça desculpas, o Lula tinha que agradecer o cara. Ele foi educado, polido, ao descrever de maneira muito sutil e superficial a bagaceira, desculpa usar esse termo, mas a bagaceira que foi a COP30, gente. 1 bilhão, mais de 1 bilhão do nosso dinheiro foi gasto nisso daí. Mais de 1 bilhão. E o resultado é zero. Zero. Que vergonha, cara. Que vergonha, que vergonha. Eu espero que no próximo presidente Bolsonaro, quando ele voltar, que a gente possa resgatar um pouquinho da credibilidade do nosso país.